Olha, o que eu sou hoje não tem nada a ver com a criança que eu nasci. Eu não consigo imaginar, porque eu conheço você ninguém assim. Imagina, porque meus tios, minhas tias falam assim, Meire, eu não consigo enxergar como você mudou tanto. Nem eu. Eu que sou eu que vivo em mim, eu que vivo em mim. Mas eu era uma criança muito assustada da vida, eu sempre falo assim, que pessoas assim são muito sensíveis. Sim. A gente percebe sabe, a gente é muito sensível à energia, a gente é muito sensível aos humores, a gente lê muito a fisionomia, a expressão facial das pessoas. Então a gente já tem muito medo de ser rejeitado, medo de alguém ser muito bravo com a gente. Então, eu era muito medrosa. Eu era aquela criança que, eu juro, eu ficava assim, ó. Eu pegava a perna da minha mãe e ficava colada na perna da minha mãe arrastando, e eu indo atrás da perna da minha mãe, porque eu não queria me desvencilhar da minha mãe, sabe assim? Eu tinha medo de gente, medo da vida, né? E aí, imagina, com uma puta timidez, eu era muito tímida, e aquela timidez me fazia muito mal na escola. Por exemplo, aos 7 anos, né, comecei para escola e tal, eu não conseguia fazer amigo, eu não conseguia ficar direito na escola, a minha timidez me atrapalhava até para aprender, e eu cresci assim, e foi assim até os 14 anos, mas olha, fazendo show. Mas como é que você conseguia lidar com isso? Na hora do show, na hora do show, é como se eu criasse um personagem, né? E ia lá e fazia, porque eu entrava, fazia o número e saía. Nesse período, a gente passou por 2 escolas de circo. Sim. Que meu pai, eu era bem pequenininha, menina, o que eu fazia? Ó, eu andava, eu fazia aquela rolo de rola-rola, que era um rolo que você bota uma tábua, você sobe em cima. Eu pulava a corda lá em cima, eu fazia, como chama, o cambrê assim pra trás, e pegava uma rosa que tava embaixo aqui do pé. Assim, isso, para trás, envergando para trás, assim, jogava aqueles malabarismos, até hoje eu sei fazer essas coisas todas, né? Então a gente fazia muito essas coisas todas de malabarismo. E então a gente ia no show e fazia, só que quando eu voltava pro camarim, eu voltava a ser eu. E voltava a ser tímida de novo. E aí, né? E uma época, eu me lembro que eu tava com muita vergonha e eu comecei a não querer mais. Eu não queria mais fazer show. Mas isso depois dos 14 anos você tá falando? Não. Aí eu já tinha lá, depois dos 7, assim, que eu comecei a peitar um pouquinho mais meu pai, né? Mas e na escola? Você... Ai, na escola era terrível. Mas você não conseguia... eu não tenho boas lembranças. Seus amiguinhos falam assim, faz uma mágica pra mim. Eles sabiam que vocês pra tinham... mim não, ninguém nem vinha falar comigo. Eu só falava com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ao contrário de mim, era super extrovertida, todo mundo gostava dela, mega popular, e também fazia muita bagunça. Minha mãe estava sempre na escola lá, porque a diretora chamava, eu morria de vergonha, porque minha irmã aprontava na escola. Ai, meu Deus. E aí eu era chamada junto e eu não tinha feito nada. Mas hoje ela é assim? Não. Agora inverteu. Inverteu. Trocou trocou a posição. Hoje ela é mais low, assim. Mas, olha só, né? Meu pai, ele fez uma coisa muito importante pra mim, que eu sou muito grata, e eu pude, graças a Deus, poder agradecer isso pro meu pai, olhando pra ele. Ele acreditou em mim. Ele viu em mim um potencial que ele via que eu tinha jeito. Eu era das filhas a que fazia mais números diferentes, entendeu? Tanto que eu fui a primeira aos 7 anos, eu já não trabalhava mais com meus pais. Eu trabalhava com outra equipe de show. Caramba! Eu ia sozinha. E pra mim aquilo foi um castigo. Quer dizer, saber fazer mais coisas, pra mim foi um castigo. Eu entendi. Porque todos os meus irmãos iam com meus pais e só eu ia separada. Mas você nem fazia ideia de que, na verdade, você era uma das pessoas que estava sendo mais valorizada para dar responsabilidade ele de ir falava sozinho. Pra mim, mas eu falava, então isso é ruim. Porque isso me tirava da segurança de estar com meus pais. Mas também a vida vai ensinando, né? E eu poucas vezes eu peitava meu pai e falava assim, eu não vou entrar, não vou fazer. Eu vou entrar chorando, Aí eu chorava, que eu falei, chorando meu pai não vai, né? Que nada, ele mandava entrar chorando mesmo, vai lá, né? Vai lá, eu entrei chorando, e fazia o show lá chorando. Aí eu percebi que meu pai, cara, não adiantava.
Sabe assim? Não ia adiantar eu brigar com ele. Entendi. Mas eu sempre fui muito responsável, desde pequena. Isso é uma coisa que tá em mim, é da minha natureza. Eu sou muito responsável. Então, se eu falei, vai ter que ir, eu vou. Aí, eu ia. Então, mesmo a contragosto, aos 7 anos, eu fui trabalhando. Nunca mais eu voltei a trabalhar com meus pais a partir dali, porque a empresa só foi crescendo. Sim, Aí sim. depois foi a minha irmã mais nova, que separou, né, para outra equipe de eventos e tal. Então, a gente já foi se espalhando. Eu fui a primeira a me espalhar, né? Mas assim... Mas com 7 anos? Com 7 anos, Caramba, é a seu pai doideira. realmente... Ele era doido mesmo. Ele tinha muita confiança em você, né? Muita. Pra deixar assim, E no povo vai lá que ia junto, né? Hã? Não só em mim, mas também no povo que ia junto, porque eu era só homem. Então, junto comigo. mas E que a gente fazia interessante. viajava. Sim, Nossa, eu já participei de vários acidentes na estrada, o cara dormia e a gente capotava o carro. Você falou que vocês faziam eventos grandes, né? Falou de milhares de pessoas. Cidade interior, na prefeitura. Aí volta de noite, porque antigamente era aquele jeito, meu filho, não tinha hotel, você não tinha verba para essas coisas, dormia né? No carro. Você dormia no carro. E aí tinha prova no dia seguinte, estudando, aquela loucura, né? E aí a gente se ressentia às vezes e falava assim, ai pai, porque a gente queria ir na festa e a gente nunca foi. A gente não ia em festa junina da escola, a gente não ia em festa do Dia das Mães, eles nunca estavam ali, porque a gente estava sempre trabalhando, entendeu? Então nossa vida sempre foi assim, sempre esse trabalho, essa coisa toda, mas eu acho que hoje foi muito bom. Por exemplo, meu pai me ensinou a dirigir com 13, 14 anos, Kombi. Kombi, cara, eu ficava em pé, assim. Caramba. Eu falava assim, olha que legal. Pra quê? Pra levar os funcionários pra casa, porque como os eventos acabavam tarde, 3 da manhã, 4, não tinha um ônibus. Sim. E o povo morava lá no meio da favela. Olha que coisa doida. Hoje é impensável, né, a gente pensar em colocar uma criança de 13 anos. Aí eu já tinha 14, 15, já ia dirigir, eu era barbeira pra chuchu. Mas assim, a gente ia, né? E eu falava assim, ai meu pai, eu falava assim, ele tinha que me proteger, ele não me protege, né? Não é? Eu falava assim, né? Porque os pais das minhas amigas jamais que deixariam uma coisa dessa, né? Sim. E aí meu pai mandava, vai lá. Por quê? Porque não tinha outra pessoa pra ir. Mas isso foi tão bom. Porque assim, para o meu caráter, isso era o que eu precisava. Olha só, porque a vida, eu aprendi que a vida não é o que a gente quer. A vida é o que a gente precisa. Exatamente. E sabedoria é você enxergar isso. É você enxergar isso, sabe? Foi muito bom que eu nunca briguei muito com a vida. Eu sempre meio que aceitei, e porque eu sempre fui muito competitiva. Eu tinha esse espírito. Meu pai enxergava coisa boa em mim. Por isso que ele nunca desistiu. Ele sabia que eu tinha potencial, ele sabia que meu gênio não era aquele, ele sabia que eu não era aquela casca, que aquilo era uma casca, que aquela timidez, aquela vergonha era uma casca, que a gente só tinha que quebrar ela para florescer. Então, ele não desistiu. Então, o tempo todo era assim, vai lá falar com a mulher, pede a conta lá no restaurante.